iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grande Dourados, que você já conhece, a TV da família douradense. E por isso que eu sempre enfatizo trazer programas que são relevantes para a sociedade em geral. E a gente sabe que hoje a saúde mental é uma coisa preocupante, é um assunto que tem sido muito debatido, e por isso que eu estou sempre aqui com a doutora Elizabeth, porque ela é especialista em assuntos como esses. E o que a gente vai falar hoje é sobre um transtorno chamado Tourette. Mas eu não sei o que significa, imagino que você não, mas a doutora Elizabeth é especialista e vai poder nos apoiar para discorrermos sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Por que o nome Tourette? Tourette é o psiquiatra francês Gilles de la Tourette, no final do século XIX, que foi quem melhor descreveu mais bem descreveu essa síndrome em uma dissertação sua. O que é o transtorno de Tourette? Ele consiste em tiques motores diversos e pelo menos um tique vocal. Então, exemplos básicos seriam, então, assim, piscar, mas também aqui o braço, também a cabeça, ou aqui a cabeça, a mão, não é? E existem tiques motores mais complexos, onde você tem que realizar movimentos mais complexos. E os tiques vocais, eles podem ser palavras que você diz, né? Palavras totalmente fora do contexto. Até existe o caso da coprolalia, que é o que chama atenção, mas que é raro, que eu, por exemplo, nunca vi. Que são aquelas pessoas que falam palavrão. Então eu estou conversando com você e de repente eu falo um palavrão, mas eu não estou te xingando e não estou... É uma palavra que escapa, totalmente descontextualizada. Então, assim, são tiques motores e tiques vocais por um determinado período de tempo. É uma doença em si benigna, ou seja, ela não está relacionada a problemas psiquiátricos, assim, no sentido muitos deles vão ter alguns problemas psiquiátricos, que são o TDAH e o TOC. Eu vou falar sobre isso depois. Mas o Tourette em si não tem nada a ver, assim, com loucura, com doença psiquiátrica. Também é muito importante saber que não é frescura, não é uma coisa que a pessoa está fazendo de propósito ou fazendo para chamar atenção. Piora quando está nervoso, quando está irritado. É uma doença que geralmente surge na infância, então o pico é de 8 a 10 anos, pode aparecer com 6, 7 anos, mas pode aparecer também com crianças de 2 a 3 anos, menos frequentemente, então mais frequente aparecer entre 8 a 12 anos, e é uma doença que na maioria das vezes remite espontaneamente, então lá pelos 18, 20 e poucos anos, a doença tende a desaparecer. Que bom. Ou, se ela não desaparecer, ela tende a melhorar bastante. Mais ou menos 20%, 1/3 dos casos é que permanecem com os sintomas nas próximas décadas. Por que é uma doença ruim? Ela é ruim porque ela causa um constrangimento social, porque as pessoas ficam observando ali aqueles movimentos, e porque ela pode causar também até mesmo dores, né? Porque se você fica fazendo muito movimento aqui, pode até dar algum problema de coluna, né? Hérnia de disco, né, dores no pescoço. Então às vezes você tem essas dores, mas o principal a principal consequência negativa do transtorno de Tourette é o constrangimento social. Por isso que o principal é o esclarecimento das pessoas. Então o esclarecimento é assim, não é para se aparecer, não deve chamar a atenção da pessoa, não é culpa dele, não é uma coisa que dá para segurar. Ou melhor, dá para segurar sim. Então muitas vezes, por exemplo, se eu tenho o Tourette, eu estou fazendo essa entrevista, então eu seguro, eu me controlo. Mas quanto mais eu me controlo, mais tensa eu vou ficando internamente, porque é como se eu estivesse controlando uma coceira. Você imagina como é ruim isso, né? Quando eu controlo uma coceira é ruim. Então eu vou ficando cada vez mais tensa, e quando eu acabo esse meu período de controle, por exemplo, eu vou pro banheiro e aí eu tenho um monte de tiques rebotes, né? Eu tenho um efeito rebote, uma potencialização dos tiques. Então, assim, ficar pedindo para a pessoa controlar, ficar pedindo para a pessoa parar com isso só aumenta o sofrimento, né? Então o certo é você explicar para a classe o que a criança tem, por exemplo, se for no caso de um professor, explicar, entender, né? Nisso, no caso do Tourette, que são os tiques exacerbados. O que talvez não tenha ficado muito claro é assim,
Tiques, muitas crianças têm. Até 10% das crianças ou das pessoas vão ter tique em alguma vez na vida. Então, esse tique de piscar, isso não é o transtorno de Tourette. O transtorno de Tourette seria a forma mais exacerbada disso daí. Então, são tiques motores e tiques vocais juntos. E são tiques motores diversos. Então, é uma coisa assim, mais... Como eu falei, mais acentuada, mais grave. Né? A gagueira não seria... A gagueira não. Não se enquadra nesse... Não. Nessa síndrome, mas né, o tique vocal, ele pode ser, por exemplo, né, ou entendi. Algum barulho assim, ou ele pode ser a vocalização, que pode ser sentenças ou gritos, né, né, uma vocalização fora do contexto, ou até mesmo palavras. E qual é a faixa etária que essa síndrome então, ela aparece geralmente ela pode aparecer a partir dos 6, 7 anos. O pico de incidência, né, é com 8 a 12 anos, né? Na maioria das vezes tende a melhorar no decorrer da juventude, então depois dos 18, 20 anos a tendência é melhorar ou até mesmo remitir. Pode aparecer também em crianças mais novas, por exemplo, com 2 anos, 3 anos pode ter também. Tem uma teoria que acabou não se sedimentando muito, mas que também não é excluída, que é a doença pós-estreptocócica. Talvez seja muito científico que falar sobre isso aqui. Se você tem uma faringite, né? Você tem uma amidalite pela bactéria Streptococcus, o seu corpo produz anticorpos contra essa bactéria, o que é normal. Mas esses mesmos anticorpos, eles podem atacar algumas regiões do cérebro, os gânglios da base, e produzir a coreia de Sydenham, que é um outro tipo de distúrbio de movimento, produzir também Então existem alguns estudos que tentam correlacionar isso com toque e com transtorno de Tourette. E aí dão antibiótico para as crianças, teve até estudo dando imunoglobulina, mas não ficou muito claro, essa relação acabou não ficando tão clara assim, mas pode ser que tenha a ver e que isso justifique até os casos em idade mais precoce. Então, e você comentou que a faixa etária é em média dos 8 aos 12 anos. Então, se a pessoa tem esse transtorno, significa que passando essa faixa etária ela vai se curar? Não necessariamente, né? A gente sabe que as chances são boas de boa melhora ou até mesmo de remissão. 20% dos casos não vão melhorar. Então, mais ou menos 20, 25% dos casos não vão ter melhora. Né? Os outros 75%, 80% vão melhorar, não quer dizer que vai remitir, né? Mas que vai melhorar grandemente. E para isso existe tratamento, doutora? Como que é feito? Então, o tratamento, primeira parte do tratamento é o médico explicar muito bem para a família, que é uma coisa benigna. Como eu disse, não é culpa da criança, não adianta chamar atenção, não colocar a criança sob muito estresse, observar se a criança está muito ansiosa, tá? Explicou tudo isso, explicar para a professora por sua vez tem que explicar para a classe, para ele não sofrer estigma, não sofrer bullying, não ficarem rindo dele, tá? Tudo isso. Feito tudo isso, não, mas os tiques estão muito doloridos ou são muito desagradáveis ou por demais constrangedores, aí a gente pode tratar com medicação sim. Então geralmente a gente usa neuroléptico, trata com medicação. Eu imagino que uma criança com 12 anos que tenha essa síndrome, ela deve sofrer com isso, deve gerar sofrimento, né? Sim. E aí o ideal é que os pais procurem, então, uma pessoa especializada para poder aí fazer um acompanhamento e tirá-la desse sofrimento, né, doutora? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa sofre pela rejeição, pela a sociedade que olha diferente, né? Tem um olhar diferente sobre aquilo. Agora, o que me chamou a atenção é que eu conheci uma pessoa normal, assim, que não tinha nenhum tique desse, né? E, na verdade, depois dos 20 anos, ela começou a ter esse tique de ficar fazendo assim com o ombro. Então, foi já numa faixa mais de idade tardia. Assim, nada impede que a pessoa comece com isso por volta dos 20 anos, né? Mas tem uma causa? Seria estranho, por exemplo, se ela começar depois dos 40, aí a gente já iria fazer um estudo de neuroimagem, porque aí a gente pensaria talvez em alguma lesão secundária, alguma lesão que tenha acontecido recentemente atingindo os núcleos da base. A explicação para o transtorno de Tourette é uma desregulação dos circuitos frontoestriatais. Então, a explicação seria assim: nós temos circuitos que tentam selecionar aquilo que eu devo pensar e como eu devo agir.
E aí a gente entra, por que o transtorno de Tourette está muito associado ao TOC e ao TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então a pessoa tem uma dificuldade no déficit de atenção em inibir as coisas que não são para ela prestar atenção. Então uma dificuldade em filtrar, inibir pensamentos, estímulos, e porque isso é fundamental para que ela se concentre. E também ela tem uma dificuldade em inibir os impulsos motores. Então, por isso que eu estou me mexendo o tempo todo, porque eu não consigo inibir. Então essa falha de inibição, que também está associada aos circuitos frontoestriatais no TDAH, ela também é uma falha de inibição no TOC. O transtorno obsessivo compulsivo, eu não consigo inibir os pensamentos repetitivos que vêm, que me pedem para conferir se a luz está apagada ou está acesa, se o fogão está ligado ou está aceso, ou que eu tenho que lavar a minha mão. Então isso também é uma falha de inibição. E no Tourette parece que também é uma falha de inibição, nesse caso motora. Então por isso que esses três transtornos, eles são muitas vezes concomitantes. Eu posso ter Tourette e alguns traços de TOC, alguns traços de TDAH, ou TDAH e o TOC muito severos. Então eu sempre tenho que examinar se tem uma coisa, eu tenho que procurar pelas outras duas. TDAH, TOC e Tourette. Então muitas vezes o Tourette nem é o que mais está fazendo mal para a criança, não é nem o mais debilitante ou o que está piorando a qualidade de vida. Às vezes são até esses outros transtornos, o TDAH e o TOC. Então você me perguntou a causa. Então a causa é uma origem poligênica, ou seja, são vários genes que interagem com o ambiente de formas que a gente não conhece e que aumentam o teu risco de ter esse transtorno, que por sua vez pode aparecer em diferentes graus. Eu posso ter um Tourette que não é tão horrível, eu posso ter um Tourette gravíssimo, altissimamente incapacitante. Então a doença também aparece em severidades diferentes. E o que acontece é essa falha de inibição desses circuitos. Então eu tenho que ter um circuito onde eu tenho uma ideia, mas aquela ideia é selecionada. Se ela vai ser mantida na minha consciência ou não. Se essa ideia vai ser executada ou não. Se o meu movimento vai ser executado ou não. E por algum motivo eu não consigo inibir. Então são essas falhas de inibição dos circuitos frontoestriatais. E a pessoa, doutora, que tem essa síndrome, você, né, como especialista sobre isso, tem a clínica, eu imagino que pessoas te procuram para esse tratamento. Causa muito sofrimento na pessoa? Ah, sim, porque geralmente é adolescente, e o adolescente já tem vários motivos para ter insegurança, a questão da autoestima, da aparência, ser aceito pelo grupo, ter a primeira namorada, a descoberta da sexualidade. Então, tem várias coisas acontecendo na adolescência que a tornam já um período crítico. Certo. E aí, se ele tem esses tiques, então, e a família não entende, as pessoas na escola não entendem, então ele fica muito complexado, sim, fica muito mal. Além do que o próprio tique também te prejudica na concentração, né? Eu imagino. Bom, o meu diretor sinalizou aqui que a gente vai para o nosso intervalo e na volta a gente vai falar como a família, né, deve lidar com essa situação. Tá bem. Para você que procura elegância, conforto e qualidade em óculos de grau ou solares, Ótica Isis, onde você encontra todas as novidades do mercado em armações e óculos de sol com os melhores preços e garantia das melhores marcas. Você encontra também lentes de contato para correção visual e lentes coloridas. A Ótica Isis faz também o agendamento de consultas com os melhores oftalmologistas. E para melhor atender os seus clientes, a Ótica Isis tem 3 endereços. Em Dourados, na Rua João Rosa Góes, número 870, e também na Avenida Presidente Vargas, 875. Em Carapó, na Avenida Duque de Caxias, número 421, na Galeria Moriá. Mais informações, 3427-0979. Agora você já sabe, quer ver a vida com outros olhos? Então passe na Ótica Isis, você vai adorar. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis.
E de volta com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, você já conheceu um pouco sobre esse transtorno de Tourette e a doutora vai explicar para a gente agora sobre como a família deve proceder quando perceber a criança com esses tiques, né, doutora? Porque eu imagino que os pais devam ficar preocupados e muitos podem pensar também que a criança está fazendo aquilo de propósito para chamar a atenção. Eu imagino que isso aconteça, mas na verdade é um transtorno que ela tem, né? Poderia chamar de transtorno, né, doutora? Sim. Uma coisa que você até se perguntando me faz lembrar, ele é muito, como eu falei, ele é poligênico, ele tem muito um componente familiar. Então, muitas vezes o pai ou a mãe tiveram tiques também. Então, vale a pena, quando o médico está questionando, perguntar se tem história familiar de transtorno de Tourette, né, na família, ou tiques na família, né? Eu acho que, além das coisas que eu falei, que os pais têm que entender que não é de propósito, não é para ficar bravo, não é para chamar atenção, não é para castigar, não é para bater, né? Por exemplo, a minha mãe conta, eu tinha um tio que já faleceu, mas ele foi criança nos anos 50, né? E a minha avó batia nele por causa dos tiques, né? Ou batia ou ficava chamando atenção. Que judiação, né? Só que aí, de um tique, ele passava para o outro. Isso é outro fenômeno também. Então, por exemplo, o maior era um tique aqui com a mão. Aí, de repente, não pode mais. Ele passa para um outro tique, um outro movimento. E esses movimentos são de época. Então, muitas vezes, um tique passa para o outro. Vai mudando. Né? Outra característica é que às vezes você pode se contaminar com o tique do outro. Então eu fico vendo um tique seu e eu acabo incorporando aquele para mim também. Se eu tenho Tourette, né? Se você não tem, não corre esse risco. Não, se eu não tenho, não corre risco. Não é doença infecciosa. Mas eu falei até infectar como gíria, né? Assim, você acaba se apropriando ou imitando, né? O tique da outra pessoa que você está observando. Então é um sintoma que varia. Ele tem outra coisa que eu não disse, ele tem uma característica dessa variação, em inglês é wax and waning, ou eu poderia dizer remitente, recorrente, ou surtos de exacerbação, episódios de exacerbação. Então tem fases onde onde os tiques estão muito acentuados e fases onde parece que remitiu e depois volta de novo. Como eu disse, eles estão muito associados à ansiedade, então períodos de ansiedade, de estresse, o tique vai ficar pior. Eu acho que os pais não precisam completamente ignorar, mas até mesmo explicar para a criança, olha, os seus tiques, eles são, uma coisa que não tem nada a ver não são uma doença grave, eles são uma manifestação motora sua, uma forma de você talvez até lidar com a sua ansiedade. Se eles ficarem muito dolorosos ou se ficar muito forte, se você quiser que a gente tente com uma medicação, a gente pode tentar. Então isso é uma coisa a ser decidida, os pais, a própria criança, o médico, né, se vai precisar tratar com alguma medicação, mas tranquilizar a criança, dar o suporte e procurar outras formas de ele ter autoestima também. Então, por exemplo, se ele gosta de esporte, então vai colocar muito no esporte, na música, para a criança descobrir e não se definir apenas por aquilo que ela tem de ruim, de sofrimento, de negativo, de estranho, mas para ela se definir por aquilo que ela faz de especialmente bonito, de especialmente admirável, não é? Então, atividades esportivas que deem prazer, não é colocar no esporte uma coisa que a pessoa não gosta, né? É verdade. Mas tentar descobrir qual que é o talento dele. Então, muitas vezes vai ser música, muitas vezes vai ser alguma forma de arte, mas também pode ser alguma coisa artística, alguma coisa esportiva e trabalhar muito nessa questão da autoestima. Então, autoestima é fundamental. E autoestima não adianta você ficar falando, não, você é bonito, você é inteligente, você é isso. Não, eu preciso criar situações onde a pessoa mesma perceba que ela é capaz de fazer alguma coisa que é reconhecida pelos demais. Então, ela mesma vai perceber isso, ela precisa passar por essa experiência, não adianta ficar falando. Então, acho que para os pais é importante isso. Seria importante que os pais também avisassem o professor. Então, se os tiques são muito acentuados, já ir para a escola lá no momento da matrícula, etc., já explicar do que se trata, explicar o que é que ele tem, talvez até levar um material informativo, porque a informação é a principal arma contra o preconceito, contra o estigma, contra explicações erradas, né? Então eu já trouxe aqui a explicação, já sabe o que ele tem, porque aí a professora explicando isso também de forma apropriada para os alunos, isso já vai reduzir muito o risco de ele sofrer bullying ou das pessoas imaginarem que é outra coisa, né? Porque se eu não explico, aí cada um cria a sua própria fantasia explicativa, né?
cria seu próprio modelo e isso alimenta muito o preconceito. Né? Então os pais devem informar a escola assim. E é claro que usar a medicação, então se está muito exacerbado e a medicação conseguir reduzir isso, também é super importante. Então essa é outra coisa, medicação. E por último, o que os pais têm que atentar também, junto com o neurologista, o psiquiatra, é atentar para as comorbidades. Então, pensar muito na ansiedade. Essa criança, ele está ansioso, então ansiedade é medo. Eu posso ter muito medo de exposição social, medo de falar em público, de estar em público, ou eu posso ter muito medo de que as coisas deem errado, então tudo me deixa muito preocupado, se alguma coisa sair da rotina eu estou o tempo todo ansioso, medo de prova, medo de avaliação, medo da excursão que eu vou fazer com os amiguinhos, medo da visita que eu vou receber. Eu tenho que perceber, a ansiedade também pode ser a ansiedade de separação, que a gente falou também uma vez, que é o medo de que alguma coisa possa acontecer com meu pai, com a minha mãe, então eu não quero me separar das pessoas, né, que eu tô das pessoas que me são próximas, porque no fundo eu tenho fantasias de que algo possa acontecer com elas. Então eu preciso pensar assim, será que meu filho está com ansiedade? Será que ele está com depressão? A depressão é tristeza, então a criança está triste, está angustiada, que às vezes quer se isolar, às vezes está muito irritada, né? Às vezes começa a ir mal na escola, começa a se isolar dos amigos, não vê mais graça nas coisas que antes ele via, não quer mais participar das atividades das quais antes ele participava. Então, ver se está deprimido. E as outras duas comorbidades típicas que eu falei, que é o toque, né? E o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, essas crianças podem ter outras coisas também, pode ter transtorno positivo desafiador, transtorno de conduta, então é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas e que precisam ser avaliadas, porque às vezes, como eu disse, as outras coisas estão piorando o toque, por exemplo, a ansiedade está piorando o toque, o Tourette, ou, por exemplo, o Tourette está piorando a depressão, então a criança precisa passar por uma avaliação bem individualizada para entender, no caso dela, o que está prejudicando o quê, em que ciclo vicioso ela entrou, né? O Tourette pode ser piorado pela ansiedade. Por sua vez, o Tourette também, eu saber que eu vou ter os tiques, isso também vai piorar ainda mais a minha ansiedade. Por exemplo, eu sei que eu vou ter que falar em público, e aí eu sei que eu tenho os tiques. Então, piora, eu fico mais ansioso, e mais ansioso eu vou ter mais tique ainda, né? E no caso, isso o medicamento... pode piorar a minha depressão. O medicamento pode amenizar? Sim, pode amenizar muito, pode amenizar os tiques, pode amenizar a ansiedade. Aí tem que ser a medicação certa, escolhida para aquela criança, de acordo com a avaliação que ela recebeu, né, de acordo com os diagnósticos que foram feitos para ela, né? Então a professora, por sua vez, também a escola tem que ajudar muito nesse sentido de informar. Então antes não era muito esperado dos professores que eles soubessem sobre doenças, porque eles falam, nós não temos formação para isso, mas como a gente, assim, isso vai evitar muito sofrimento, porque, por exemplo, eu disse do tempo desse meu tio, né, que já faleceu, que tinha transtorno de Tourette e que na época ninguém sabia, era uma criança que apanhava, ele também ia mal na escola, então ele repetiu uns 5, 6 anos seguidos, embora talvez ele fosse até portador de altas habilidades, depois, conhecendo ele como adulto, tinha coisas onde ele era muito inteligente. Então você vê que, assim, é muito sofrimento que você poupa se você tiver um pouquinho de informação, né? Então, nesse caso, não custa ler 1, 2 páginas ou assistir a esse filme, por exemplo, onde eu explico o que é o Tourette e o que o professor tem que fazer. Então, explicar, não é uma doença psiquiátrica no sentido de ser um distúrbio de comportamento, não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver, não é uma coisa que ele está fazendo também de propósito, ele tem consciência de que aquilo está inadequado, mas é uma coisa que ele não consegue controlar muito bem, né? É um tique motor, e é como se fosse uma coceira que você quer coçar e você não consegue inibir muito bem aquele movimento. E na verdade eu acho que ela nem deve inibir, porque você disse que depois que ela puder fazer, ela estiver escondida, né? Tem um rebote, tem um rebote. Tem um efeito rebote. Tá certo. Então o indicado, doutora, é os pais detectando, né,
essa síndrome, eles procurarem uma ajuda, né? Sim. Através de um profissional. Sim. Até porque a criança entrando na faixa escolar, né, na idade escolar, para que eles já tenham esse suporte, né, de um especialista, de um médico, um psiquiatra, para poder amenizar o sofrimento da criança na escola, né? Sim. E junto à sociedade. Qual a mensagem que você deixaria, doutora? Nosso programa já está caminhando para o final, para as mães que estão assistindo, os pais que estão assistindo nosso programa. Para as mães, primeira mensagem, fique tranquila, não é nenhuma catástrofe, não é uma coisa perigosa, na maioria das vezes daqui a alguns anos vai começar a remitir ou pelo menos a melhorar. Segunda coisa, não terrorize seu filho, não fique brava com o seu filho, não passe a sua ansiedade para ele. Terceira coisa, procure um profissional, né? No caso o Tourette, o primeiro profissional seria um neurologista. Procure um profissional para te ajudar a... Não, mesmo que não precise de um tratamento medicamentoso, o profissional vai te explicar melhor do que se trata e vai ver se ele tem também outras comorbidades que eu mencionei, ansiedade, TDAH, toque, né, se ele tem outras comorbidades que possam estar eventualmente intensificando os sintomas. Mas a mensagem principal é assim, calma, né? Calma. É verdade. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Lembrando sempre que aqui na TV Grandourados ele é exibido às 12 horas, com reprise às 22, mas você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, TV Grandourados Produtora. Espero que você tenha gostado do tema, que tenha ajudado você e conto com a sua audiência no nosso próximo encontro.